Olá, no estudo de hoje, o estudo 232, temos o mandamento proibitivo 168. É a proibição de o sumo sacerdote de impurificar-se para qualquer falecido. Estudamos ontem que um Kohen, um sacerdote comum, ele não pode se impurificar para nenhum morto, mas para os seus parentes, não apenas que ele pode, ele deve ter uma mitzvah, que ele deve se impurificar, ele deve entrar em contato com o falecido e se ocupar no enterro, e dessa forma ele vai ficar impuro. Agora, o sumo sacerdote não é assim. Aquele sacerdote que foi escolhido, ele é escolhido de todos os sacerdotes para servir no templo. Ele era escolhido e ele servia no templo no Yom Kippur. Ele que entrava no lugar, no Santo dos Santos, era uma pessoa especial, ele usava roupas diferentes. Esse sumo sacerdote, na época dos primeiros tempos, na época do primeiro templo, ele também era ungido com azeite especial que Moshe preparou no deserto. Isso aqui durou até o final do primeiro templo. Então esse sumo sacerdote, ele tem uma proibição, ele não pode se impurificar até mesmo para os seus parentes. Ele é proibido de se impurificar até mesmo para os seus parentes. Agora depois, o Maimônides, para alguém que for ler com mais detalhes o livro, ele vai ver que tem uma extensão no qual ele fala porque são duas proibições, porque tem a proibição de hoje e a proibição de amanhã, nas duas formas ele está se impurificando, só que é de formas diferentes. Como já vimos, né, na época que estávamos estudando sobre a impureza que o morto pode transmitir, às vezes o morto ele impurifica não só com contato físico, mas até mesmo estar embaixo do mesmo teto, estando no mesmo ambiente que o falecido. Isso aqui já traz a impureza, já transmite a impureza. Então a proibição de amanhã é que o morto ele não pode, o Kohen, ele não pode até mesmo entrar num ambiente onde que tem um morto, e daí ele vai absorver, ele vai tomar impureza. Então tem duas proibições: uma dele se impurificar, ou seja, num ambiente aberto ele encostar no morto ou participar de um enterro, e a outra proibição é dele entrar num ambiente onde que tem um morto. São duas proibições, a Torá conta como duas proibições na contagem da 613. Agora, voltando porque nós estamos falando que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele não pode se impurificar nem mesmo para seus parentes, seus familiares. Só tem uma exceção na qual o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele sim deve se impurificar. É no caso que ele está andando numa estrada sozinho, não tem mais ninguém com ele, e ele vê um falecido no chão. Uma pessoa alguém que morreu ou foi morto, está assassinado no chão, ele está lá e não tem ninguém para enterrar essa pessoa. Isso aqui se chama Met Mitzvah, é um morto que não tem pessoas para enterrarem ele. Então daí recai a mitzvah, a primeira pessoa que encontra deve enterrar ele. Mesmo se for o sumo sacerdote, ele deve se impurificar para enterrar essa pessoa. Agora é óbvio, se tiver outra pessoa para se ocupar com isso, então o Kohen Gadol ele não deve se impurificar e deixar que o outro faça. O Kohen Gadol ele deve procurar manter sua pureza sempre e não se impurificar para mortos, nem mesmo no caso dos pais dele. Inclusive, o Maimônides, quando ele aborda essas leis, ele fala que o luto do sumo sacerdote recai sobre a família dele. O luto quando alguém, sobre todo o povo, quando falece alguém da família do sumo sacerdote, o próprio sumo sacerdote não pode se ocupar com o enterro dos seus pais, Deus nos livre, ou de seus parentes próximos. Então o luto, a obrigação de se preocupar com esse falecido recai sobre todo o povo. O sumo sacerdote então tinha uma posição meio assim, vamos dizer, pública. Ele era uma pessoa pública, então o povo agora tinha que assumir e incorporar o luto dele.